Existe uma guerra espiritual em marcha sobre a Terra. Esta é uma afirmação que muitas pessoas estão fazendo, e é uma verdade. A afirmação em si é verdadeira, mas a interpretação que se faz dessa afirmação é incorreta. Porque a maior parte das pessoas analisa essa polarização política pelo mundo afora como a guerra espiritual entre o bem e o mal, onde para os direitistas a direita é o bem e a esquerda é o mal, e para os esquerdistas a esquerda é o bem e a direita é o mal. Sendo que esses dois lados são manipulados e conduzidos pelas trevas. As trevas estão lutando entre si, estão se combatendo para assumir o poder sobre a humanidade. As trevas, que são constituídas por essas formas de pensamentos, que são os fantasmas e os demônios, que estão no anel trevoso, tudo isso está pressionando a humanidade cada vez mais, porque a pressão da luz agindo sobre esse anel trevoso, para que ele se descarregue sobre os seres humanos, ou seja, para que o retorno se dê, para que cada um agora colha o que semeou, o que lançou para o espaço, essa pressão da luz faz com que toda essa energia trevosa baixe e entre num conflito na vida em sociedade. As pessoas estão num grande conflito porque estão sendo agora assediadas por todas essas trevas. Para quem não sabe, as trevas foram constituídas pela própria humanidade terrena. A partir do momento que os seres humanos deixaram de ouvir o seu espírito, seguindo apenas a razão, o raciocínio, buscando compreender as coisas apenas cerebralmente, mas não mais espiritualmente, os seres humanos se desviaram do caminho natural, do desenvolvimento espiritual. Com isso, por meio dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações, foram lançando energias de péssima qualidade. E essas energias que foram sendo aglutinadas na matéria grosseira mediana, na matéria grosseira fina, é que constituíram esse anel trevoso que circunda o planeta Terra, como uma película obstrutora. Mas quem tem vida interior, quem ouve o seu espírito, quem é intuitivo, capta irradiações que estão acima do anel trevoso e se alimenta com isso, conseguindo elevar cada vez mais o seu nível espiritual, a sua vida interior, a sua vibração e a sua sintonia para captar, por sua vez, mais e mais irradiações dessa espécie. A lei da igual espécie. Se o ser humano tem uma boa irradiação dentro de si, ele vai captar irradiações positivas. Mas se o ser humano disponibiliza, se o ser humano tem em si uma vibração trevosa, vai captar energias trevosas, vai lançar trevas e vai novamente receptar trevas. E nestas polarizações pelo mundo afora, seja Rússia e China de um lado, OTAN do outro, Estados Unidos de um lado, China do outro, republicanos, democratas, petistas e bolsonaristas aqui no Brasil, em toda essa disputa pelo mundo afora não há luz. São as trevas disputando a humanidade. Olhemos só, as trevas buscando cada vez mais afastar a humanidade da luz. Por causa disso surgiram todas essas divisões, esses divisionismos. Essa não é a luta do bem contra o mal. Essa é a luta do mal contra o mal, porque o próprio mal está se destruindo. Faz parte do juízo final, faz parte desta fase atual da humanidade, que o mal tenha que se destruir a si mesmo, que todo o mal lançado pela humanidade retorne para ela. E daí esta sociedade fragmentada, esta sociedade vaidosa de pessoas cegas e sem sensibilidade interior, não tem capacidade
de compreender o que está acontecendo. Então o direitista acredita que a luta espiritual é contra a esquerda, o esquerdista idem contra o direitista, e é aí que as pessoas estão promovendo um erro interpretativo terrível, porque a luta espiritual, nessa guerra espiritual, não deve ser contra a esquerda ou contra a direita, mas contra ambos, em prol de uma sintonização e de uma vibração que vá para além dessas polarizações, desses divisionismos, dessas loucuras ideológicas, onde todas as ideologias afastam os seres humanos da luz. Hoje, a guerra espiritual, a batalha espiritual, ela precisa efetuar-se individualmente, cada um na sua vida, superando-se a si mesmo, superando as suas fraquezas, tornando-se alguém com uma sintonização melhor, para não cair nas balelas da esquerda, nas balelas da direita, nas balelas dos dogmas religiosos, da sensualidade, da sexualidade, do materialismo. Todas essas coisas afastam os seres humanos da luz, drenando suas energias. O que as trevas buscam? As energias dos seres humanos, as irradiações, as vibrações, porque as trevas, que são esses fantasmas e demônios constituídos pelos pensamentos e os sentimentos humanos, dependem dos seres humanos para alimentá-las. As trevas vivem dos seres humanos. E agora estão aí num processo de cerco da humanidade, cercando a humanidade para sugar suas últimas energias, antes que se dê a separação definitiva entre o joio e o trigo, antes que se efetive o juízo final, sendo promovida a condenação da maioria e a absolvição e a redenção daqueles que buscam verdadeiramente pela luz intuitivamente, mantendo a sua vida interior ativa e atuante, através da lei do movimento, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, porque somente movimentando-se, somente permitindo ao espírito se movimentar, que o ser humano se capacita a conectar-se à luz e receptar essas irradiações e aplicá-las na vida. Essa é a luta espiritual que o ser humano deve empreender, para não ceder mais energias para as trevas e não viver para esse divisionismo trevoso da sociedade, onde ambos os lados estão corrompidos, onde ambos os lados são vaidosos, arrogantes, prepotentes, buscam o poder, apenas os bens materiais, servindo às trevas sem o perceber. Porque todos esses sujeitos que se entregam a esses divisionismos, eles deturpam a sua capacidade de interpretação e compreensão da realidade. Acabam empregando e desperdiçando suas energias nessas lutas inúteis. Então há sim uma guerra espiritual em marcha sobre a Terra. Mas essa guerra espiritual não é a luta do lado A contra o lado B. A luta espiritual é pela libertação disso tudo, para que tenhamos seres humanos livres, autênticos e originais, seres humanos que sejam donos de suas próprias vidas, seres humanos capazes de receptar irradiações espirituais e aplicá-las corretamente na vida. Essa é a guerra espiritual que está sendo empreendida aqui sobre a Terra, onde a maior parte das pessoas não se dá conta disso. A maior parte das pessoas escolhe um lado e fica ali acreditando que o outro lado é o mal e o lado onde as pessoas estão é o bem. Isso é um erro terrível. Hoje, o maior mal entendido por parte dos seres humanos é justamente este, acreditando que um dos lados seja o bem e o outro é o mal, sendo que os dois lados são resultantes de uma
deturpação da visão, da percepção, da sensibilidade, da lucidez, da noção que o ser humano tem da vida. Estamos diante de pessoas transviadas e transviadoras, pessoas corruptas e corruptoras, que estão se perdendo porque querem facilidades, porque querem simplesmente aderir a um lado A, a um lado B, acreditando que a vida se reduza a isso, sendo que não, a vida é muito mais do que isso. A vida cobra de nós uma autonomia. A vida cobra de nós que sejamos donos de nossas vidas e capazes de compreender os eventos e os acontecimentos. Há sim uma guerra espiritual, esta é uma afirmação correta, mas a interpretação que a maior parte das pessoas tem disso é errada e equivocada, porque a maior parte das pessoas não é intuitiva. As pessoas estão apenas no cabeção, no raciocínio, no piloto automático, absorvendo ideias prontas, jargões, bordões, chavões. As pessoas aderem a pensamentos que são pré-fabricados, pensamentos moldados por determinadas personalidades públicas que vivem da ignorância das grandes massas. As lideranças, tanto esquerdistas como direitistas, vivem dessa fraqueza das grandes massas, onde ambos os lados exploram as massas, onde ambos os lados sobrevivem desta vassalagem existencial. Os seres humanos se tornaram realmente criaturas fracas demais, incapazes de compreender os eventos e os acontecimentos por causa da preguiça espiritual, da comodidade, da indolência. As pessoas preferem a zona de conforto, aquilo que é mais fácil. Mas aquilo que é mais fácil torna o ser humano fraco na vontade, torna o ser humano toldado na sensibilidade espiritual, incapaz de receptar energias melhores do que essas trevas que hoje estão aí conspurcando a humanidade. Quem tem um espírito desperto, quem é intuitivo, ele está em conexão com irradiações espirituais e as recepta e consegue fazer uma leitura da realidade, dos eventos e dos acontecimentos. E não se contenta com essa polarização, não se contenta com estar num lado lutando contra o outro lado, que é o mal. Alguém que tem vida interior, ele se liberta disso e caminha com as suas próprias pernas aqui na vida terrena. E esta é a guerra espiritual, a libertação frente a tudo isso. A libertação frente às ideologias, os dogmas religiosos, o consumismo, a promiscuidade, a vaidade, a sensualidade, a sexualidade depravada dos dias atuais, o materialismo, a ignorância espiritual. Esta é a guerra espiritual, onde o ser humano precisa vencer-se a si mesmo. O ser humano, antes de querer derrotar a direita ou a esquerda, ele precisa derrotar a sua própria vaidade. Ele precisa vencer-se a si mesmo para se libertar das ilusões, para que o espírito possa de novo vibrar, entrando em ligação e conexão com planos melhores do que este anel trevoso que hoje envolve a humanidade, impedindo-a de enxergar corretamente. Então esta é a libertação, esta é a guerra. Nesta guerra, cada um precisa lutar por si individualmente, libertando-se de todas essas ilusões coletivas. As trevas perceberam que a forma mais fácil de aprisionar os seres humanos é através desses coletivismos, através dessas polarizações, através desses divisionismos, através desses grupalismos, onde as pessoas simplesmente aderem a um lado acreditando que estão promovendo uma grande luta, sendo que não estão lutando, não estão guerreando.
por si. As pessoas estão se anulando através dessa atuação equivocada, fraca, mesquinha e indolente. Então há sim uma guerra espiritual em marcha, mas essa guerra ela precisa ser promovida no sentido da libertação individual de cada um frente a todas essas tentações trevosas que estão aí assediando as pessoas por meio das comodidades, dos divisionismos, das polarizações, da depravação, dos dogmas religiosos, das comodidades. Tudo isso que promete caminhos fáceis, tudo isso que promete um futuro glorioso, tranquilo e agradável. Sendo que não estamos aqui para isso, estamos aqui para alcançarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos continuar caminhando sempre, sempre adiante. Não é por comodidades que estamos aqui, não é para estarmos na zona de conforto que estamos encarnados aqui, mas para exercitarmos o nosso espírito, para que ele se torne cada vez mais forte, autoconsciente e capaz de enxergar corretamente de dentro por fora, de dentro para fora, atravessando com a sua intuição as cavidades da alma, chegando ao plexo solar, ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos. Certo, gente? Então, toda essa visão de que escolher um lado e lutar pelo outro lado é a salvação é uma tremenda ilusão. É uma pena que tantos preguiçosos continuam nesta caminhada preguiçosa, onde não se faz nada de elevado, de significativo e que tenha um sentido relevante na vida das pessoas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!